Me parece que a gente está descumprindo o preceito fundamental determinado pelo STF, inclusive a partir da DPF 635, que foi movida pelo PDT. E nós temos condenação do Brasil na Corte Internacional de Direitos Humanos. Em 2017, o Brasil foi condenado pelo caso da favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão. É muito importante dizer que o Brasil já foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a partir dessa condenação do Brasil, o STF determinou que os tratados internacionais deveriam ser respeitados. Também houve a DPF 635, que é a chamada DPF das favelas, que teve muitas vitórias, foi movida pelo PDT, em razão das chacinas nas favelas do Rio de Janeiro. Muitas vitórias foram estabelecidas, por exemplo, a proibição de que helicópteros fossem utilizados como plataforma de tiros. Também a responsabilidade do Estado em caso de dúvida, que ao Estado cabe a prova de que ele não foi responsável pelas mortes. Ou seja, houve uma inversão, né, do indúbio para o Estado. Não é isso. O Estado tem que provar que ele não foi responsável pelas mortes. Então, quando há encontro e tiroteios da polícia com grupos criminosos, etc., no caso de dúvida ou no caso da perícia chegar a um resultado inconclusivo, o Estado tem que indenizar as famílias. E mais, a partir da DPF 635, se determinou que o Estado deveria elaborar um plano de redução da letalidade nas favelas. E isso não está sendo cumprido. No caso do governo de São Paulo, isso é ainda mais grave. Por quê? Porque a Operação Escudo, que é essa operação que foi estabelecida depois da morte de um policial da Rota, essa operação já levou a 14 mortos. 16 agora, Aliana. 16 mortos na Baixada Santista. Uma pena, né? 16 mortos na Baixada Santista. E o que é que o governador do estado, Tarcísio, declara? Que a Operação Escudo vai prosseguir por mais 30 dias. Ou seja, a chacina continua, né? A chacina não parou. Me parece, inclusive, que num caso desses, em que já existe, a gente já tem uma DPF dizendo que o Estado tem que elaborar um plano de redução de letalidade. Claro, essa DPF 635, ela foi feita para o Rio de Janeiro. Então, no caso do Rio de Janeiro, mais grave ainda, porque já tem a obrigatoriedade de elaborar um plano de redução de letalidade. E a letalidade, depois da DPF 635, porque a DPF 635 ela é de 2019, tá? A condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos é de 2017, no caso da favela Nova Brasília, do Complexo do Alemão. Então, vejam, a gente já tem condenações, isso são precedentes. A gente teve a condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque daí, claro, não é o Estado que responde perante a Corte Interamericana, é o Estado-nação, ou seja, é o Brasil que responde, e a gente já tem a DPF das favelas, a DPF 635 de 2019, em que, a partir dela, houve uma redução da letalidade, mas as instituições, o PDT é o partido que assina a DPF. Mas essa DPF, ela foi de elaboração coletiva por várias ONGs que atuam com a questão da violência nas periferias. E aí, o que essas ONGs analisaram é que houve redução de letalidade pela diminuição das operações policiais na favela em razão da pandemia.
mas não por uma mudança de metodologia. E isso é algo que é necessário. Por exemplo, tem que instalar câmera nos uniformes dos policiais. Que o Tarcísio quer retirar, inclusive, né? Que o Tarcísio quer retirar. Então, a informação do CONDEP. Eu estou dizendo para dizer o seguinte: se a gente já tem a DPF 635, se a gente já tem a condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, se a gente já viu que a Operação Escudo ela está seguindo características de uma chacina, a gente não poderia discutir a responsabilidade do gestor Tarcísio na determinação da continuidade dessa operação por mais 30 dias. Ele já sabe quais são os resultados esperados. Ora, se essa operação Escudo resultou até o momento em 16 mortes, inclusive de crianças, sempre, né? Sempre isso. São sempre as mães pretas faveladas que choram os seus filhos que morreram numa situação em que a gente jamais aceitaria que fosse, por exemplo, de um filho do governador Tarcísio ou de alguém da elite brasileira. A gente jamais, se fosse uma criança filha da elite que morresse dessa forma perversa e cruel, o país pararia. E nós banalizamos as mortes e os assassinatos que aconteceram nas favelas. 45 desde sexta-feira, é chocante. Gente, é um final de semana. 45 mortos. São vidas que são tiradas, não são os criminosos em embate direto com a polícia. Se houvesse um embate direto com a polícia e a polícia estivesse agindo em legítima defesa, seria completamente diferente. Todas as vidas são vidas. E eu faço questão de repetir, os policiais também são, em sua maioria, pretos e periféricos, pretos e favelados. Todas as vidas são vidas, mas se nós tivéssemos a morte de uma criança da elite por uma bala perdida de um policial, o país iria parar. Agora, como é numa favela, as pessoas entendem que é normal. Isso se repete tantas vezes que já foi naturalizado. Não pode. A gente já teve, repito, isso é muito grave, a gente já teve a condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos por esse tipo de ação. A gente já tem uma DPF, a 635, determinando que o Estado é responsável pela elaboração de um plano de redução de letalidade. Aí não o Estado-nação, o Brasil, mas o Estado como entidade federada. No caso, Rio de Janeiro. Mas se aplica em paralelo para todos os demais, para São Paulo, para Bahia, todos os estados. Ora, se eu tenho 16 mortes em um final de semana com uma operação e o governador do estado diz que essa operação vai prosseguir por mais 30 dias sem anunciar nenhum tipo de planejamento para reduzir as letalidades nos moldes do que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 635, este gestor, este administrador, este chefe, comandante em chefe da Polícia Militar de São Paulo, ele não se torna responsável por estas mortes? Esse é um questionamento que eu levanto com vocês, que eu compartilho com vocês, porque não é algo que ele esteja determinando e que haja um risco hipotético, restrito, residual. Não, as mortes estão ocorrendo. Então, se eu digo que a operação vai continuar por mais 30 dias, o que é que eu estou anunciando? Sem dizer, olha, conjuntamente estamos tomando medidas paralelas para impedir que estes óbitos ocorram, as medidas são essas, estamos fazendo uma ação de inteligência policial. Não, ele apenas anuncia
que a operação vai prosseguir por mais 30 dias. Então, na prática, o que é que ele está anunciando? Que as mortes vão prosseguir por mais 30 dias. Um gestor pode decidir por esse tipo de ação e manter-se ileso, ou a gente tem que indagar a responsabilidade desse gestor também?